Olá pessoal, enfermeira Rogéria, vamos continuar aí o nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção do trauma. Os socorristas em todos os níveis, eles devem desempenhar então um papel ativo na prevenção do trauma. Quando possível, orientar as pessoas no local onde eles vão fazer esse atendimento, a questão da prevenção. Sempre que possível, mas nem sempre, tá? Isso está disponível. E isso então alcança então os melhores resultados. As autoridades de saúde pública agora reconhecem então a prevenção que resulta na maior recompensa para a redução de doenças. Redução de doenças em que sentido? Quando a pessoa ela é acometida de algum trauma, seja ele qualquer tipo de trauma, a pessoa ela fica incapacitada, ela por vezes acaba ficando inválida, não tem mais condições de seguir as suas atividades físicas, o seu trabalho, vai ter que ter um acompanhamento médico. Muitas vezes esse acompanhamento ele já é direcionado para uma atenção básica de saúde, aonde então vai ter gastos financeiros com relação à saúde deste indivíduo. Vamos então para a definição do trauma. O trauma ele é um evento nocivo, então causa um dano, ele prejudica. E acontece então quando há liberação de formas específicas de energia física ou quando há barreiras ao fluxo normal da energia. Então nós temos algumas formas de energia. Nós temos a energia mecânica, então é uma energia que um objeto contém quando está em movimento, então essa é a energia mecânica. Um exemplo é o motorista sem cinto de segurança e bate então contra o para-brisa. Isso então é uma energia mecânica, isso acontece durante uma colisão do veículo. Depois nós temos a energia química, que resulta da interação de um composto químico com o tecido humano, então com a pele. Exposição da pele então a algum ácido. Depois nós temos a energia térmica associada ao aumento da temperatura e o aumento então do calor. Então um exemplo é colocar fogo no álcool e acender o carvão, e aí vem aquela chama no teu rosto. Isto então é uma energia térmica. Depois nós temos a energia por radiação, é qualquer energia então onde uma energia eletromagnética que trafega em raios e não apresenta massa física, no caso os aparelhos de raio-x ou então as queimaduras do sol. E nós temos a energia elétrica, que resulta na movimentação de elétrons entre dois pontos, o choque elétrico então neste exemplo. Aí nós temos a classificação do trauma. O trauma ele pode ser intencional e não intencional. No trauma intencional, ele está associado a um ato de violência interpessoal ou auto-infligido. Então, no caso do homicídio, suicídio, assalto, violência sexual, violência doméstica, abuso infantil ou alguma guerra, então está dentro deste trauma intencional. A pessoa então tem a intenção de fazê-lo. Depois nós temos os traumas não intencionais, que eram chamados os acidentes no passado. O termo acidental não descreve o trauma não intencional, decorrente de eventos como colisão de veículo, afogamento, quedas, etc. O trauma, então, ele é um problema mundial de grande impacto na saúde pública, devido então à questão de invalidez, incapacidade, atendimento médico, utiliza muitas medicações, porque além do trauma, o trauma ele pode ainda trazer algumas complicações na saúde do indivíduo. Então nós temos o trauma ao socorrista durante o atendimento. O socorrista ele tem que ter um cuidado sempre na questão da cena segura, se certificar
para fazer aquele atendimento, se o local está seguro para isso. Então a cena muitas vezes são cenas inseguras, o simples fato de dirigir até a cena do incidente pode ser perigoso, então o condutor ele tem que ter o máximo de cuidado. O trabalho ele pode ser pesado, porque dependendo do atendimento, tem a questão de remoção do paciente ali, do politraumatizado, dos escombros, da cena onde ocorreu a colisão, então pode ser pesado e pode ter então mais de uma vítima, ainda tem mais isto. Exposição a riscos ambientais e doenças infecciosas, privação do sono e estresse do trabalho, afeta claramente o desempenho então do socorrista. Nós temos a prevenção então como solução. Nós temos o objetivo, nós temos programas de prevenção de trauma com o objetivo de provocar mudança, então, no conhecimento, na postura e no comportamento. Isso de toda a sociedade, não apenas do socorrista ou da pessoa que foi acometida deste trauma, mas essa mudança é para toda a sociedade. Nós temos algumas estratégias, então, que são ativas ou passivas. Na estratégia passiva, ela existe pouca ou nenhuma ação por parte deste indivíduo. Por exemplo, são instrumentos que tu vai utilizar, como por exemplo, extintores. Acomete então pouca ação do indivíduo. Porém, é difícil muitas vezes de implementar estes sistemas porque eles saem caros. Não são sistemas baratos, exige então alguma legislação, fiscalização para isso. E nós temos as estratégias ativas, que exige a cooperação da pessoa a ser protegida, por exemplo, o cinto de segurança, o capacete para motociclista, etc. Depois nós temos a implementação então dessas estratégias. Nós temos que executar essas estratégias passivas ou ativas, mas para isso elas precisam ser implementadas. Através de quê? Através da educação, através da execução e através da engenharia. A educação, então, ela vai visar transmitir informações, então. Na execução, vai explorar o poder persuasivo desta lei para verificar de que forma ela pode ser implantada, se é obrigatória, se não é. Depois nós temos a engenharia, que visa estabelecer uma prevenção de traumas por meio de produtos ou alterações ambientais para que o hospedeiro não tenha que agir de forma então diferente para ser protegido. Ela é então passiva, é eficaz, porém ela sai mais cara então para ser implementada. Então vamos falar um pouco sobre a abordagem em saúde pública, da prevenção do trauma. A abordagem em saúde pública cria uma união com base comunitária, então, para combater doença comunitária através de 4 etapas, porque, como eu disse, o indivíduo ele é acometido do trauma, pelo trauma, e ele pode então vir a ter algumas comorbidades com este trauma. Então a saúde comunitária, a saúde pública então se envolve muito nisso. Então, através de 4 etapas, nós temos a etapa da vigilância, que vai ser então o processo de coleta de dados através de dados de mortalidade, estatísticas de internação e alta hospitalar, prontuários médicos, registros de traumas, relatórios policiais, roteiros de emergências médicas e relatórios de seguros. No material de vocês ali, vocês corrijam então que é relatório de seguros. E dados de vigilância exclusivos coletados apenas para o estudo em questão. Depois nós temos a identificação dos fatores de riscos, que vão determinar então quem sofre o trauma, quais os tipos de trauma, os tipos de lesões, que ocorrem, aonde, quando e por que elas ocorrem.
Depois nós temos a avaliação da intervenção, mesmo que as comunidades tenham características diferentes, uma iniciativa de intervenção de trauma em uma comunidade com adaptações pode funcionar melhor que outra. Então tem que haver essa adaptação porque cada comunidade tem então a sua característica. E a implementação, o mesmo que colocar então em prática tudo isso que nós vimos então anteriormente para esta prevenção. Então é a coleta de dados de avaliação que vai medir então a efetividade de um programa, e 3 perguntas pode ajudar então para identificar se esse programa teve sucesso ou não, que são as atitudes, habilidades ou o julgamento, se eles mudaram, o comportamento mudou, e será que a mudança de comportamento levou a um resultado favorável? Então são 3 perguntas para verificar se deu certo o programa de prevenção de trauma. Então a prevenção é isto então que cai, se cair então nessa questão de prova, que é um dado muito utilizado então em saúde pública. O socorrista ele já tem que fazer esta prevenção no local. Por vezes é difícil, mas ele tenta, mesmo assim com as pessoas que estão ao redor ou com a própria vítima, se ela está consciente, para que isso não se repita. Até o próximo estudo então, pessoal.